Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda videoaula. Na última aula falamos sobre divulgação científica. Vimos o que significa divulgação científica e as formas de se realizar, destacando, é claro, o texto de divulgação científica como foco desta oficina. Hoje destacaremos os recursos iniciais para a construção desse texto. Vamos lá? Na nossa videoaula de hoje, você irá aprender os recursos iniciais para a construção de um texto de divulgação científica, iniciando pelo público-alvo, o tema, a delimitação do tema e o embasamento teórico. Os recursos iniciais para a construção de um texto de divulgação científica, como seu próprio nome já diz, eles servem como planejamento, como uma organização para a composição desse texto. Nos passos iniciais, nós precisamos destacar alguns pontos importantíssimos para a concepção desse texto. O público-alvo, ou seja, para quem que você está produzindo, quem irá receber esse texto de divulgação científica, quem fará a leitura dele. O tema, ou seja, o que que você tratará, o que que você abordará, qual o tema geral a ser apresentado. A delimitação do tema, ou seja, qual a parte do tema que você escolheu, especificando o que você quer ensinar do conhecimento científico. E o embasamento teórico, ou seja, qual foi a fonte principal onde você se embasou para trazer e apresentar esse conhecimento científico. Quando pensamos no público-alvo, nós temos que ter o entendimento que há diferentes públicos e diferentes formas e abordagens também para tratar com esse público. A pergunta que vem: a quem é destinado esse texto? Se você for falar de um assunto científico para crianças, você não poderá utilizar a mesma linguagem se você for falar com um adulto, com um jovem, com um adolescente, até mesmo com um idoso. Então, a quem é destinado esse texto, é importantíssimo ter essa preocupação. O quanto essas pessoas que serão seu público-alvo sabem também do assunto é um ponto relevante para se saber, pois estas informações do quanto o seu público-alvo sabe sobre o assunto que você está trazendo no seu texto de divulgação científica é fundamental para que você possa ir além daquilo que eles sabem, para que você possa focar naquilo o que eles precisam saber, o que eles precisam aprender ao finalizar a leitura do seu texto de divulgação científica. Além disso, você precisa se preocupar também na forma que você abordará essa apresentação, a comunicação que você terá com o seu público-alvo, a maneira como você trata com adultos, idosos, jovens, adolescentes ou crianças, elas são diferentes na sua abordagem, na forma de falar. Então, esses pensamentos, essas preocupações, elas já devem fazer parte da sua organização, dos seus recursos iniciais para a construção do texto de divulgação científica. O tema, ele representa o assunto principal. É aquele conteúdo geral que você gostaria de abordar. Aquilo que você já tem leituras, que você já tem compreensão. Agora, ao pensar nesse assunto principal, nesse tema geral, você precisa já nortear a sua delimitação nesse assunto. O que precisa ser priorizado dentro desse tema que você está trabalhando? Quando nós pensamos em diversos temas dentro da ciência, especialmente na questão das ciências biológicas, é muito grande, é muito vasto os conteúdos. Se nós pensarmos, por exemplo, na micologia, no estudo dos fungos, serão muitas informações que você poderá abordar. Então, o estudo dos fungos, a micologia, ela vai ser informação geral, onde você posteriormente irá identificar dentro desse assunto o que precisa ser priorizado, o que precisa ser ensinado no seu texto de divulgação científica. Para exemplificar mais ainda o tema, nós apresentamos esses assuntos gerais. Por exemplo, doenças infecciosas, alimentação, saúde, meio ambiente. Ao pensar em cada um deles como tema, cada um possui diversos outros subassuntos que precisam ser priorizados e que serão delimitados por você na sua apresentação do texto de divulgação científica.
Legal. Você já delimitou o seu público-alvo, você já está com o seu tema geral, pelo menos em pensamento. Agora você irá fazer a delimitação do seu tema. Ou seja, dentro do tema geral que você está abordando, qual é o ensinamento principal que você quer apresentar para o seu público-alvo? Onde você quer chegar? Qual o seu alvo principal para você compor esse texto de divulgação científica? Que informações você quer compartilhar? Que ensinamentos você quer desenvolver e capacitar o seu público-alvo? Desse ensinamento que será priorizado, você precisa identificar mais ainda qual é essa delimitação. Não é tão simples fazer essa delimitação, pois você precisa perguntar que pergunta desejo responder sobre o assunto que eu estou trabalhando, para que você possa desenvolver uma atitude cidadã no seu público-alvo. Pensando nos temas que vimos anteriormente, nós poderemos apresentar a delimitação, uma possível delimitação. Lógico que você estará escolhendo, delimitando dentro daquilo que você domina e também dentro das suas leituras. Os temas apresentados, por exemplo, doenças infecciosas, alimentação, saúde e meio ambiente, nós podemos fazer a delimitação. Em doenças infecciosas, nós poderíamos colocar como prevenção de doenças infecciosas, com destaque para a Covid-19 e as vacinas. Na área da alimentação, nós poderíamos delimitar como alimentação para a saúde física e mental. Na saúde, exercícios para a saúde física e mental. Já no meio ambiente, nós poderíamos delimitar dizendo saúde e meio ambiente, relações impactadas na pandemia. Isso vai ficar aberto para você. É um campo muito vasto. Essa delimitação, ela vai ficar a critério da sua escolha e do seu domínio de conteúdo. Você está lembrado que nós falamos que a divulgação científica ela está embasada em um conhecimento científico? Quando nós pensamos em conhecimento científico, nós sabemos que ele pode estar em diversas formas. Podemos encontrar o conhecimento científico nos livros, nas publicações através dos artigos científicos, também nas teses e dissertações. Mas para nós utilizarmos nessa oficina e para facilitar a otimização do tempo, nós utilizaremos o artigo científico como a forma de extrair o embasamento teórico, o conhecimento científico, pois o artigo científico ele já passou por uma avaliação de pares, de pessoas e uma aprovação numa banca também. Então, ele já foi atestado dentro das metodologias que uma pesquisa requer. Então, quando nós pensamos no artigo, no embasamento teórico, para você apresentar o seu texto de divulgação científica, é fundamental que ele esteja dentro da realidade, do tema que você está trabalhando, dentro da delimitação que você escolheu e também para a linguagem depois que você fará para o seu público-alvo. Então, qual é o artigo que você irá trabalhar? Isso vai depender do tema que você já está pensando. E esse artigo, ele apresenta o que se quer ensinar? Você precisa ter essa preocupação, pois se você quer ensinar algo, mas que não tem comprovação científica, como é que você irá passar esse conhecimento se não tem comprovação? Qual o conhecimento a ser ensinado? Então, isso vai passar dentro da leitura que você estará fazendo do artigo científico. Agora é a hora de você fazer as suas tarefas. Você precisa identificar quem é o seu público-alvo, qual o tema que você irá trabalhar, qual a delimitação dentro desse tema e qual o embasamento teórico que você vai utilizar para compor o seu texto de divulgação científica. Muito bem, estamos avançando. Agora você já está de posse dos recursos iniciais para a construção de um texto de divulgação científica. Mas agora você precisa se apropriar também dos parâmetros para escrever esse tipo de texto. Além do mais, entender também os elementos do artigo científico e a sua relação com esses parâmetros de um texto de divulgação científica. Nós também, para finalizarmos, iremos apresentar para você as rubricas, que servirão como um objetivo e um modelo, uma informação para você seguir para a sua avaliação do seu texto de divulgação científica. Mas isso nós iremos ver na nossa próxima aula. Promover a ciência é um dever de todos. Até mais.